3h11. A gente começa te contando aí que nomes nacionais da política estiveram em Curitiba na noite dessa quarta-feira, no propósito de discutir ali questões de combate ao crime, medidas de segurança. A gente vai começar ouvindo o que disse o presidente do União Brasil, o presidente da legenda ACM Neto, esteve no evento e afirmou que a discussão sobre segurança pública será essencial nas eleições de 2026. A gente procura, por um lado, focar nos principais problemas, mas também nos desafios e nos caminhos. Afinal de contas, essa reflexão ela é fundamental. Temos, ano que vem, eleições, e é fundamental que os nossos quadros partidários do União Brasil eles possam debater esse tema e, de alguma forma, inspirar outros líderes políticos e governantes de diversos partidos. Deixa eu dizer o seguinte, Sônia, eu tropecei aqui no roteiro, vice-presidente da legenda. O presidente é o Rueda, que também esteve participando aqui em Curitiba, Antônio Rueda. Quem também esteve aqui foi o deputado federal Guilherme Derrite, que foi relator do PL Antifacções, aprovado na Câmara dos Deputados, que apresentou lá 6 versões até conseguir a aprovação. E ele foi, ainda, né, até segunda-feira, aí, secretário de Segurança de Tarcísio de Freitas, pediu um chapéu, já quer voltar ao Congresso. Né? O que se fala é que... Aproveitando essa onda, né, de segurança pública. Que quer tentar a candidatura ao Senado. Como esse projeto vai ao Senado do PL Antifacções, depois volta para a Câmara, né? Segundo aí as informações de bastidores, seria uma tentativa de protagonizar um debate sobre a segurança, já que nós estamos falando aqui, né? A segurança vai ser um dos grandes temas. Talvez o principal tema da eleição 2026, né? Aí, dia 1º, ele volta e também teve autorização do ministro Alexandre de Moraes para se reunir aí com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, aqui, ele chegou a elogiar o secretário do governo do Paraná de Segurança Pública, o coronel Hudson, dizendo, inclusive, que o governo do estado atualmente é uma referência na segurança. Vamos ouvir aí o que disse Guilherme Derrite. Isso é muito importante. O Paraná é um grande exemplo de quando se fala em segurança pública. Aliás, eu tenho um grande parceiro aqui, que é o coronel Hudson Teixeira, o secretário de Segurança Pública. É um dos mais respeitados do Brasil, talvez seja um dos meus maiores aliados como secretários. Nós juntos criamos em 2023 um grupo chamado SUMASP, que reuniu Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Nós proporcionamos a troca de informações de inteligência entre os estados via o sistema de inteligência, operações nas fronteiras, encontros com o secretário de Segurança, delegados gerais e comandantes gerais das polícias. O primeiro encontro foi no Paraná, o segundo em São Paulo. Inclusive, fruto dessas reuniões, alguns apoiamentos eles aconteceram. Um deles foi a proposta lá, o apoio para que a proposta que colocou fim à saída temporária de preso andasse, contou com o apoio do senador Moro também lá no Senado, enfim. Então, quando se fala em combate ao crime, segurança pública, automaticamente a gente tem que pensar numa rede colaborativa. Rede colaborativa prevê, obrigatoriamente, a integração entre as forças policiais, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, outras instituições como Receita Federal, e lá em São Paulo, como aqui no Paraná também funciona muito bem, é uma parceria de décadas, que é a parceria com o Ministério Público na figura do GAECO, que é o órgão especializado do Ministério Público que faz essas investigações aí no combate ao crime organizado. O Paraná é uma grande referência, sim. Bom, o senador Sérgio Moro, que também participou, afirmou que a violência foi normalizada no Brasil. Veja, é o tema do momento. Infelizmente, o Brasil tem índices de violência que não são normais, inclusive estão acima até de países da América Latina, que são muito violentos, e o cidadão um pouco normalizou. Ele, vou sair, posso ser assaltado, aqueles que têm mais recursos buscam lá comprar um carro blindado, que é uma coisa muito incomum em outros países, manda o filho para a escola, seja privada ou pública, com medo que aconteça alguma coisa. E ainda tem estados nos quais tem facções com domínio territorial. Então é uma situação absolutamente normal, é o tema do momento e vai continuar certamente até as próximas eleições de 26, até que isso seja resolvido. A direita não tem assim a vergonha, o constrangimento de defender, tratar criminoso como criminoso para proteger o cidadão de bem, para proteger as famílias brasileiras. E é uma demanda, como eu disse, assim, os nossos índices não são normais. Nós nos acostumamos e acabamos achando que isso é inevitável. Mas essa escalada do crime organizado nós temos que enfrentar ou perder o controle sobre o nosso país. Certamente o cidadão tem essa demanda e vai levar em consideração no próximo ano.
O ex-comandante do BOPE, Rodrigo Pimentel, destacou que o crime tem buscado domínio territorial e que esse é um tema que precisa ser enfrentado em todo o território nacional. É uma evidência hoje que o crime organizado busca o domínio territorial. Parece que está longe de acontecer isso no Paraná, Deus quiser nunca vai acontecer aqui, viu? Mas eu começo a perceber realidades de estados que estavam muito bem há 20 anos. O próprio estado da Bahia. Há 20 anos a Bahia não figurava entre os 21 estados mais violentos do Brasil. Isso há 20 anos. Hoje a Bahia já é o estado mais violento do país. Então o domínio territorial é um problema muito sério, tem que acompanhar muito de perto. A gente não pode admitir a possibilidade de barricadas nas periferias do Brasil. Curitiba não tem uma barricada, não vai ter nunca. São Paulo também não tem. Mas essa realidade já chegou no Nordeste, no Rio de Janeiro, e também expulsão de moradores de suas casas. Né? Isso é uma tragédia humanitária. Isso a gente não pode admitir que aconteça isso no país. Sequer temos leis no Brasil hoje para enfrentar esse tipo de problema. É só para situar a audiência, né? Esse ex-capitão do BOPE, ele é o autor da história do Tropa de Elite. Ele é tido como uma inspiração, né, para o Capitão Nascimento, que é aquele personagem extremamente conhecido e viral. E quando se fala na questão de segurança, é o autor do livro Elite da Tropa, que aí levou ali a história do Tropa de Elite. Vamos reforçar que a questão de diversas pesquisas tem apontado segurança pública, Carlos, como uma das maiores preocupações dos brasileiros. Não é à toa que a gente teve, por exemplo, esse evento partidário, debater um tema relevante, que é a questão da segurança. Nós temos também projetos que vão gerar uma ampla discussão, até o próprio DERIT faz esse movimento de voltar para tentar protagonizar ali um embate com a pauta da segurança, e há também uma comissão parlamentar de inquérito chamando, né, governadores de estado e secretários de segurança no seguinte sentido: dar aos brasileiros uma resposta e, claro, que buscar ali um protagonismo, é o tentar colar também em relação a essa questão do capital político, dando respostas sobre uma pauta sensível, que é a questão da segurança. Será que a segurança vai ultrapassar a economia como um tema prioritário aí para os eleitores no ano que vem? Olha, eu acho que a temática econômica é a mais sensível, né? Porque atinge a todos, independentemente de classe social. A questão econômica, quando atinge o bolso, a gente até costuma dizer, um jargão na política aí, que quando a economia vai bem, você até consegue uma reeleição. Agora, quando a economia vai mal, normalmente costuma derrubar candidatos. Agora, a pauta da segurança pública, ela está agora com um holofote gigante por conta daquela operação no Rio de Janeiro. Porque a questão da segurança pública sempre foi um problema crônico no país. Inclusive, e principalmente nos grandes centros urbanos. Aí eu menciono aqui o Rio de Janeiro e São Paulo. Sempre foi um problema a segurança pública. Sempre. E agora parece que nós estamos descobrindo que existe um problema de segurança pública. Quando isso aí, barricada, facção criminosa, morro invadido por criminosos, as taxas cobradas de morador, isso aí é no mínimo 20 anos. Só que agora parece que se aproveita a questão política em cima desse tema. E aí vem essa discussão, vem esse fórum aqui. Acho que é válido discutir qualquer assunto, inclusive segurança pública. E aí, União Brasil está percorrendo alguns estados aí para levar essa temática. Já teve na Bahia, agora teve no Paraná. Não se estranhe, porque há uma conotação política, eleitoral nesses eventos, né? Não é simplesmente questão de falar de segurança pública, é também uma questão político-eleitoral. Agora, o capitão do BOPE ali, o Rodrigo Pimentel, o ex-capitão do BOPE, ele diz ali da questão da Bahia, e isso foi tema, né? Por exemplo, da fala do ACM Neto, que não estranhe, por isso que eu falei que tem muita questão, uma conotação política-eleitoral. O ACM Neto é da Bahia. E ele lá falou que a Bahia é um exemplo de um estado que sofre muito com a segurança pública, com o avanço da criminalidade. E aí, obviamente, vem a conotação eleitoral dizendo que a Bahia é governada nos últimos 20 anos pelo PT. E aí ele faz essa analogia, né? Porque é governada pelo PT, está aí dentre as cidades, as capitais mais violentas do país, dito ali pelo ex-comandante do BOPE, ali, o Rodrigo Pimentel. Então, agora, o DERIT, pelo menos nesse evento, apareceu, né? Porque ele estava previsto para ele aparecer em outro. À tarde,
feira de segurança na FIEP. Era feira de segurança na sede da Federação das Indústrias do Paraná. Era para ele ir lá, parece que até fazer uma palestra e não foi. Aí a gente descobriu depois que ele foi almoçar com o Moro, num restaurante ali no Batel, perto do Shopping Cristal ali, e aí parece que emendaram a conversa, tava boa a conversa e ele não apareceu depois. Segurança prioritária à noite foi o debate, né? À tarde, aí o evento da segurança ficou acontecendo de forma paralela, né? As discussões prioritárias ali foram elencadas conforme o termômetro político ali. E foi um dia em que ele pediu, inclusive, né? A saída do governo de Tarcísio. Sim. E aí nos bastidores a própria Jovem Pan chegou a noticiar, existiu um embate em relação à questão do sucessor, ele teria um preferido, o Tarcísio teria outro preferido, né? Embora oficialmente todo mundo diga que a decisão cabe ao governador, e vai buscar protagonismo lá no Congresso. Antecipou a saída, né? O período ali de descompatibilização é só em abril, né? Mas ele, 6 meses antes do pleito eleitoral, mas ele resolveu sair antes. Até acho uma medida um pouco contraditória, né? Porque, claro, deve ter as razões dele, deve ter muita informação de bastidor ali que obviamente eu não tenho acesso, porque estranha, né? Um secretário de segurança do estado de São Paulo, o tamanho que é a repercussão que tudo dá a São Paulo, ele preferir retomar o mandato do deputado federal, até porque nós estamos à beira de um recesso, né? A Câmara só volta agora lá em janeiro, segunda quinzena de janeiro para fevereiro, então acaba perdendo esse momento, ou então ele tirou para descansar. Porque daí você tem a questão do PL, que foi uma queda de braço, lá que ele teve que fazer 6 relatórios, ainda assim, né? O governo não gostou. E chamou de porcaria. Ontem ele chamou de porcaria a PEC da segurança enviada pelo governo. E você teve até o próprio ministro Boulos falando à Jovem Pan, dizendo que o Tarcísio mandou o DERIT blindar criminosos, com essa medida enfraquecer a Polícia Federal, né, que não queriam operações, palavras do Boulos, voltadas lá a Faria Lima, e aí acabaram com esse PL desmanchando, enfraquecendo, expondo o governo ali com um mecanismo de segurança mais frágil. Foi isso que ele disse em declaração à Jovem Pan essa semana. Então, a própria Gleisi Hoffmann já tinha chamado de lambança do DERIT, né, quando ela se referiu ao resultado final. Talvez com a aposta do governo de desmanchar um pouco do que ficou no Senado, que depois vai para a Câmara esse projeto, ele tenha preferido encampar essa questão e já tinha feito na saidinha, né? Ano passado ele também se compatibilizou do governo do Tarcísio para votar aquela proibição da saidinha que depois o governo Lula enterrou. Mas toda vez que tem uma pauta de segurança, você vê que ele faz esse movimento de se aproximar ou voltar, retornar ali ao Congresso para fazer as votações. Vai tentar pegar carona agora nesse clamor que está aí pela questão da segurança pública, né? E é até uma questão prioritária, de fato. A segurança pública, aqui para o Paraná, felizmente, não é a pauta 01, né? Do eleitor, de interesse do eleitor, mas no Rio de Janeiro, por exemplo, em São Paulo, é sim, se não a número 2 de interesse do eleitor por conta do avanço da criminalidade, principalmente nesses grandes centros. Até lembrando ali que o próprio DERIT, né, elogiou o secretário de Segurança do Paraná, falando que por aqui as coisas vão bem sob controle, né? Na verdade, existe como se fosse um grupo, um conselho de secretário de segurança pública, eles trocam muita informação, porque de fato o crime aqui no Brasil há muitos anos também já rompeu aí as fronteiras dos estados. Então você tem aí essa troca de informação constante, apoio em operações. Então esse contato entre os secretários de segurança é muito bom e constante. Então há, ainda mais porque o Paraná faz fronteira aqui com o estado de São Paulo. Então há sim um bom relacionamento entre esses secretários de estado aí, e aí o Coronel Hudson acabou sendo elogiado aí pelo secretário agora não, ainda não, né? Só 1º de dezembro que ele sai, né? Então, segunda. Então ainda o secretário de segurança... Vai sextar secretário e segundar deputado. E aí rasgou elogios aí o Coronel Hudson, o secretário de segurança aqui do estado do Paraná. 3h25.